Que o futebol é um esporte que revela craques desde muito cedo, isso todo mundo já sabe. O futebol, quando no seu mais alto nível, está cada vez mais contando com os jovens. Neymar, por exemplo, aos míseros 19 anos já ganhava Libertadores pelo Santos, sendo o protagonista. Mesma idade que Mbappé ganhava a tão sonhada Copa do Mundo na Rússia. E inúmeros outros exemplos mostram que para ser um grande jogador não precisa ter uma longa carreira no esporte. Todo ano surgem mais e mais promessas no futebol, especialmente no Brasil, considerado o país do futebol mundialmente. Sempre se espera que muitos novos nomes saiam daqui. No TBT de hoje vamos falar das promessas do futebol que só ficaram na promessa mesmo, aqueles que não vingaram como esperado. Muito se falou, mas infelizmente não conseguiram engrenar. Então prepara a pipoca aí e bora de TBT. Iniciou sua carreira no Internacional, chegando a ser campeão da Libertadores de 2006 e do Mundial de Clubes daquele mesmo ano contra o poderoso Barcelona de Ronaldinho. Assim, devido a esses dois grandes feitos pelo Inter, o atacante gerou interesse de diversas equipes, sendo assim o Milan como seu próximo destino. Quando chegou na Itália, o jogador era comparado por muitos torcedores como o novo Kaká e era considerado uma grande promessa do futebol mundial. Pato acabou dedicando 5 anos a usar a camisa do Milan, porém seu rendimento na equipe vinha caindo ano após ano e o jogador precisou mudar de clube. Foi então contratado pelo Corinthians em 2013 e um ano depois emprestado para o São Paulo, onde voltou a apresentar um bom futebol, levando-o de volta à Europa. Contudo, não conseguiu render o esperado novamente, chegando em uma fase de declínio absoluto ano após ano. Uma pena, pois mesmo hoje o jogador ainda é muito novo e poderia ter ajudado em muito a nossa seleção. Atualmente, o atacante de 32 anos está no Orlando City, jogando uma liga sem muita competitividade e expressão mundial. Ele que jogou ao lado de Neymar no vitorioso Santos de 2011, assim como seu companheiro de equipe, também era considerado uma grande promessa para o futebol mundial. Contudo, após seu ano de glória pela equipe do Peixe, o meio-atacante passou a apresentar futebol inferior ano após ano. Assim, foi contratado pelo São Paulo em 2012, onde até chegou a ser campeão da Copa Sul-Americana, porém sem boas atuações e um futebol bem abaixo do esperado. Após receber várias propostas na época em que jogava pelo tricolor no Morumbi, Ganso foi para o Sevilha em 2016, sendo seu primeiro clube da Europa. Porém, não foi como todos imaginavam, pois o atleta não rendeu o esperado e passou mais tempo no banco do que propriamente jogando. Assim, após uma passagem sem brilho na Espanha e na França, o jogador voltou para o Brasil para defender as cores do Fluminense, seu atual clube. Sabe aquele jogador que quando surgiu na base prometia ser um craque? Números impressionantes na base, muita mídia e uma grande esperança de ser um novo destaque do futebol brasileiro. Outra promessa que entra aqui na lista do TBT é Luiz Marcelo Moraes dos Reis, conhecido como Lulinha. Ele que iniciou na base do Corinthians, atingiu a espantosa marca de 297 gols pelo Sub-17 do Timão, chamando a atenção de grandes clubes europeus como Barcelona e Real Madrid. Todos esses números levaram o valor da multa rescisória do atleta para 50 milhões de dólares. Valor altíssimo para um jogador de 17 anos. Lulinha estreou no time principal do Corinthians em um momento conturbado do clube, que brigava contra o rebaixamento em 2007. Mesmo com boas atuações do atleta, elas não evitaram o rebaixamento do time para a Série B. Em 2008, Lulinha teve mais minutos em campo como titular, mas não correspondeu à expectativa de gols, perdendo espaço no clube com a chegada de Douglas e Moraes. Em 2009, o jogador não conseguiu atuar bem, sendo emprestado pelo Corinthians nos anos seguintes. Em 85 jogos pelo Timão, Lulinha marcou apenas 4 gols, sendo uma enorme decepção, pois se esperava o artilheiro que ele era na base. Sem espaço no Corinthians, mudou por times do interior de São Paulo e do Nordeste, além de equipes de Portugal, Coreia do Sul e Arábia Saudita. Hoje, o atleta de apenas 31 anos segue sua carreira no Montedio Yamagata do Japão. Grande artilheiro, finalizador nato, contratado pelo Barcelona. Muitas credenciais que fizeram todos criar uma grande expectativa acerca do futuro do jovem Keirson, que parecia ser brilhante. Mas infelizmente não foi exatamente isso que aconteceu. Pérola da base do Coxa, pela equipe principal do Coritiba, ele se destacou bastante, sendo o artilheiro da equipe na Série B de 2007, onde o time conseguiu o título e o acesso para a Série A do ano seguinte. Em 2008, Keirson fez o melhor ano de sua carreira, sendo o artilheiro e o craque do Campeonato Paranaense.
Fluminense, marcando 18 gols e sendo o artilheiro do Brasileirão, com 21 gols, junto com Washington e Kleber Pereira. Com a grande fase, foi negociado com o Palmeiras. No Alviverde obteve grande desempenho, sendo vice-artilheiro do Campeonato Paulista de 2009, com 13 gols. Ao todo foram 16 gols em apenas 14 jogos, sendo uma média de gols espetacular. Após apenas 5 meses no Palmeiras, Keilson foi negociado com o poderoso e tão sonhado Barcelona, pelo valor de 15 milhões de euros. Porém, o atleta jamais chegou a jogar com a camisa dos catalães, sendo imediatamente emprestado ao Benfica de Portugal. Dali em diante foi só caindo. Do Benfica foi emprestado para a Fiorentina. Em julho de 2010 foi emprestado para o Santos, onde foi reserva mais uma vez. Após passagem rápida pelo Santos, foi emprestado para o Cruzeiro, onde também não obteve destaque, marcando apenas um gol em 9 jogos. Em 2012, Keilson retornou ao Curitiba, buscando retomar o grande futebol apresentado no começo de sua carreira. Mas lesões atrapalharam a sequência do jogador e rescindiu seu contrato com o Coxa no final de 2015. Keilson, sem dúvidas, foi uma eterna promessa do futebol, pois começou jovem sendo um grande artilheiro, sendo até contratado pelo Barça e cogitado na seleção brasileira, mas acabou tendo uma carreira frustrada. O porquê disso, ninguém nunca irá saber. Se é sorte, decisões equivocadas, problemas físicos ou o que rola nos bastidores. O fato é que todos esperavam muito do jogador. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar aquele like e se inscrever no canal. Também comenta aqui embaixo o que achou dessa lista e se tá faltando alguém. Se vocês gostaram, comentem bastante aqui que faremos uma versão das promessas só com os jogadores gringos. Fiquem com Deus e até a próxima.